Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Crosscast. Agosto começando, 2 de agosto, sexta-feira, 21h35, e é uma alegria estar com você na sua casa, trazendo o nosso 39º episódio dessa 4ª temporada. Meus irmãos, tem sido uma alegria trabalhar esse programa, tem sido uma alegria conversar com as pessoas depois que a gente grava, faz a exibição dos nossos episódios e ver o quanto esses programas têm contribuído para o crescimento acadêmico de alunos, para o fortalecimento de pastores e também para os membros da vida comum da igreja que têm aqui encontrado respostas, né? Refúgio. Quantos estão agora, neste momento, no nosso chat, agora dando uma boa noite, saudando, a gente vai com certeza identificá-los, eu vou interagir com você também no chat e vai ser uma alegria. É você se inscrever no canal. Está assistindo agora no canal do YouTube, então vai embaixo da telinha, tem aí um botãozinho chamado inscrever-se. Inscreva-se aí no nosso canal, para que quando o nosso projeto comece, você ativando o sininho, você vai receber a notificação e vai participar. Uma outra maneira também de ajudar o nosso projeto é inscrevendo-se, você nos seguindo lá no Instagram. Vai lá no Instagram agora e procura Crosscast Oficial. Vai seguindo a gente, coloca lá um seu comentário, coloca lá, tem lá até hoje uma divulgação desse programa, tem uma foto, uma arte muito legal lá. Dá uma curtida na arte, faz um comentário a respeito do projeto, que você vai mostrar engajamento e a gente vai percebendo, né, a sua valorização ao nosso projeto. Eu quero aproveitar neste momento e lembrar a vocês que o nosso tema de hoje é um tema muito especial. O tema de hoje é a cruz, símbolo de bênção ou maldição. A grande verdade é que a cruz é um símbolo bastante controvertido, né? Nós temos certeza que você, evangélico, um cristão, vai dizer assim, a cruz é um símbolo de bênção, vai lembrar-se da crucificação de Jesus, da maneira redentora com que Jesus está naquela cruz, e vai perceber que ali então o perdão para os pecados, né, a redenção do homem, né, o aplacar da ira e da fúria de Deus. Mas, por outro lado, também nós temos alguns irmãos que vem a questão da idolatria. Quando se coloca no objeto uma fonte de adoração, aí temos um perigo. Uma cruz, por exemplo, com o Cristo crucificado no crucifixo, por exemplo. Se Jesus já ressuscitou, que simbologia é essa que tem naquela cruz um Cristo crucificado? É sobre tudo isso que nós queremos conversar com você, tentando levá-lo a compreender o que significa a cruz, enquanto um dos símbolos do cristianismo. Nós temos o peixe também, um símbolo bastante representativo, com uma boa linguagem de explicação, porque o peixe é adotado como símbolo do cristianismo. Mas o nosso programa de hoje vai naquela direção de tentar entender porque nós temos a cruz na fachada de uma igreja, no campanário da Igreja Católica, dentro de alguns cultos litúrgicos, e até a cruz como sendo quase que 80, 70, 50, 60, não sei, por cento dos símbolos das igrejas, as logomarcas das igrejas, tem lá na cruz o seu ponto de partida, o seu referencial. Na nossa PIB Campo Grande, nós temos ali, né, a cruz imediatamente aproveitada como uma das partes do símbolo aqui da nossa PIB Campo Grande. E aí, a cruz é símbolo de bênção ou maldição? É sobre tudo isso que queremos tratar hoje com você, e nós trouxemos 2 convidados que são muito queridos nossos, amigos aqui meus, né, pastores da minha equipe pastoral, e nós vamos desenvolver com essa equipe um bate-papo. O primeiro deles é o pastor Alexandro Silva. Pastor Alexandro Silva é nosso ministro de pequenos grupos aqui da PIBCG Rio, tem estado conosco já há bastante tempo, tem realizado um trabalho magnífico na gestão dos pequenos grupos, e ele vai atuar aqui nessa mesa, discutindo com você cruz, símbolo de bênção ou maldição. Pastor Alexandro Silva é casado com a Aline, ele é bacharel em teologia, é licenciado em história e é também pós-graduado em educação e atualmente está mestrando em teologia no Seminário Teológico Jonathan Edwards. O outro convidado dessa noite, também meu amigo, querido amigo, companheiro, trabalha comigo já há bastante tempo no Ministério Auxiliar, é o pastor Lucas Rangel. Pastor Lucas Rangel é diretor de ensino do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, uma espécie de um acadêmico, né? É o ministro de Educação Cristã aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, já há bastante tempo. Pastor Lucas é bacharel em teologia,
tanto pelo Seminário Palavra da Vida, quanto pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pastor Lucas é pós-graduado em teologia também, pelo Andrew Jumper, a sua pós-graduação em teologia, e ele também tem o seu mestrado em teologia, mestrado pela Faculdade Batista do Paraná, pela FABAPA, e iniciou recentemente o doutorando na PUC-Rio, está doutorando na PUC-Rio. Um doutorando e um mestrando nesta mesa, tenho certeza que pela presença do seu Santo Espírito nós poderemos ser muito abençoados. Nós vamos pedir ao pastor Lucas Angel que dê o seu boa noite ao pessoal que está de casa e diga da sua alegria de participar do 39º episódio. Pastor Lucas, que já é aqui do time já do Crosscast, eu não sei se é o 5º ou 6º programa, já perdi a conta, né? Ele está sempre aqui, quando alguém falta ele vem socorrer, ele vem cobrir a mesa aqui também, tem sido muito bom trabalhar com ele. Eu queria que ele desse o seu boa noite, pessoal que está de casa. Boa noite a cada um que acompanha o nosso Crosscast. Boa noite, pastor Carlos Elias, meu pastor, meu amigo. Boa noite, pastor Alexandro. E mais uma vez a cada um também que acompanha mais esse programa, mais esse episódio desse podcast que tem sido uma grande bênção para cada um que acompanha, para cada um que tem aprendido, crescido, sido edificado através daquilo que aqui tem sido trabalhado. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, agradeço o convite e agradeço o privilégio de estar juntamente com os irmãos participando desse bate-papo aqui. Obrigado, pastor Lucas, a honra é nossa. E o segundo convidado, pastor Alexandre Silva, vai dar também o seu boa noite. O pessoal que está de casa, eu acredito que é a sua quarta participação, né? Ele foi que é na quarta. Ele fez o segundo, depois fez o quinto, sexto, depois voltou de novo aí com o pastor Assírio e hoje dá dupla do pastor Lucas. Eu creio que é o quarto projeto que participa conosco. Pastor Alexandre, seu boa noite, pessoal que está de casa, câmera 1. Gente, boa noite. Privilégio grande estar aqui com o meu pastor Carlos Elias, pastor Lucas também, meu pastor. Né? Não sei nem o que eu estou fazendo nessa mesa, mas vamos lá, né? Estamos aqui. Com certeza, representando bem o bom nome do Evangelho. E é uma alegria muito grande. Quero agradecer a parte técnica, o pessoal da operação, hoje aqui com o Joãozinho. Carol Coppel, graças a Deus, Rodrigo vamos Maia. Tratar de um assunto tão importante. A gente não dá muita atenção, né? A cruz, esse significado. Ela tá no meio do símbolo do Crosscast, pode ver aí ali, ó. O T da nossa marca não é a cruz, idolatria, né? não é idolatria, graças a Deus. Porque anunciamos a mensagem, transmitimos a mensagem da cruz, né? Então, assim, a mensagem da cruz. Muito grato a Deus por estar aqui no programa e vamos contribuir, estamos aqui para ajudar. Amém. Como nós não fazemos nada aqui na igreja sem orar, nada fazemos no nosso programa aqui, no nosso episódio sem orar, vamos orar e vamos iniciar já o primeiro bloco. Vamos orar ao Senhor. Deus bondoso, suplicamos ao Senhor a tua presença. Ao longo de 39 episódios, tem o Senhor abençoado, ó Deus, o trabalho que realizamos aqui, tem iluminado nossas mentes, tem abençoado, ó Deus, os debatedores, aqueles que conversam com espiritualidade, com santidade, com intelectualidade, também com piedade. Muito obrigado. Que hoje o pastor Lucas e o pastor Alexandre sejam porta-vozes para ajudar pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Quantos vão para a idolatria, quantos também vão para o horror, para a ojeriza de um símbolo tão verdadeiro, tão poderoso que é a cruz do Evangelho de Cristo, a cruz que nós pregamos, a cruz como nós a entendemos, a cruz cristã. Permita, Pai, que a luz da Tua Palavra, na percepção dos preceitos e dos ensinos do Novo Testamento, que nós não tenhamos nada que nos orgulhar a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da cruz. Bom, o primeiro bloco começa, né, com o pastor Lucas respondendo e aí o pastor Alexandre vai interagindo. Nós vamos dividindo os dois aí, né? É verdade que originalmente e historicamente a cruz representava um ídolo pagão? Lemos isso nos livros de história e na internet, vastamente na internet. Isso é divulgado e é um dos principais motivos pelos quais eu percebo muitas pessoas recomendam pouco ou nada o uso da cruz como um símbolo dentro das igrejas evangélicas. A pergunta é essa, pastor Lucas, é verdade que originalmente, historicamente, a cruz representava um ídolo pagão? De fato, há alguns registros que apontam a cruz como estando presente em culturas que nada tinham a ver com a adoração do Senhor. Não é? A gente não deve entender a cruz como um símbolo que surge com o cristianismo, mas de fato como tanto um símbolo quanto um instrumento que já está presente em muitas culturas
anteriores, não é? A gente vê isso, por exemplo, em elementos da cultura egípcia, elementos da cultura síria. A gente encontra esse formato de cruz presente em ritos, em cerimônias, em cultos que nada tem a ver com o cristianismo ou com a adoração de Yahvé. Eu creio que isso é algo que deve ser absorvido com tranquilidade pelo cristão, porque, de fato, todos nós reconhecemos que a cruz ela foi apropriada pelo cristianismo a partir do evento da paixão do nosso Salvador. Até esse momento, a cruz era sempre vinculada, ligada com uma expressão de horror, de terror, principalmente, né, a partir do uso que os romanos martírio fazem mesmo, né? Desse instrumento de tortura, de execução dos seus condenados. Mas ainda antes mesmo do período romano, ela estava presente em algumas culturas no uso religioso. Ok. Pastor Alexandre, dentro da Caldeia, na Babilônia, né, tínhamos lá o deus Tammuz. E o T de Tammuz era muitas vezes representado nessa letra T. E isso foi encontrado, pelo menos nos livros antigos, né? Na Babilônia, vários símbolos T's, né? Esse T gigante, dentro de templos, cultos. Isso, de alguma forma, foi o motivo pelo qual se inspirou essa cruz que nós hoje vemos, o formato como nós a conhecemos. Você acredita nisso? De certa forma, sim. Sim. E esse deus, Tammuz, ele vai ser encontrado também na cultura suméria. 3.500, por aí. Aí no Egito, ela vai, esse símbolo, além de apontar para o Deus, né, para o Deus, ali ele já tem a adoração do Deus Sol, isso vai chegar até a nossa cruz ali, né, a cruz céltica, né? Ela vai acabar chegando aqui. Só que eles começam a ter a ideia da cruz como um símbolo de vida eterna, porque o egípcio ele tem essa preocupação. Ali por no Egito eles usavam como anca, né? Isso. Eles vão começar a ter essa ideia de vida eterna, de fertilidade também, interseção masculino, feminino, né? É dali que surge essa ideia. Aquela cruz dos ancas, ela tem até um anel eterno, não sei se a nossa produção tem aquele slide. A cruz anca, ela tem um anelzinho mostrando isso, ali em cima, ponta, lá na ponta, cima, como uma agulha, né? Isso. Como uma agulha. Né? Vamos ver se a gente acha a anca aí. Ele vai localizar. Essa que passou. Olha aí. Ela tem e essa questão. Eu vejo muito hoje jovens usando isso aí, botam um fiozinho preto e botam uma blusa branca, e acham bonito e tal. Isso. E está falando dessa questão da cruz e da eternidade, segundo o conceito egípcio. Exatamente, mas também está falando de masculino, feminino. Fertilidade. A gente vai ver na Babilônia a representação babilônica em 1800 mais ou menos, que vai influenciar um pouco ali, né, o povo que está naquela região ali, como adoração dos deuses Shamash e Ana, né? E depois a gente só vai ver isso começar de forma muito incipiente, a cruz que a gente conhece, essa cruz de forma incipiente, no meio do povo de Israel, muito distante com o madeiro, por volta de 1400, que é quando Moisés vai incluir na lei mosaica uma forma não de execução penal, digamos assim, mas um cuidado, vamos dizer assim, de não haver maldição na terra, vai se usar o madeiro. Fazia-se o apedrejamento, não é isso? Exatamente. O apedrejamento, aí a pessoa morta era pendurada no madeiro, por isso a expressão Deuteronômio, maldito, na verdade, a gente vai ver uma pequena diferença entre, no caso de Israel, esse madeiro, ele tem o objetivo de distanciar o maldito do solo, porque ele não é digno nem de tocar na terra, para que não amaldiçoasse. Na cultura greco-romana é mais de intimidação, mostrar a punição, a força da lei. É a forma de ter o maldito exposto. Eu me lembro de um filme, um seriado, um filme de TV, em que quando os exércitos romanos conquistavam lá os povos, eles crucificavam as pessoas na beira do caminho, para que quando o exército e as populações reféns fossem passando, fossem vendo o poder do império. Eles olhavam aquelas pessoas agonizando e morrendo naquelas cruzes à beira. Há uma série na TV
que demonstrou isso com muita força. Era para mostrar a crueldade como o país invasor, né, chegava para intimidar o próximo governante a já entregar o país sem lutar. A ideia era essa, diminuir as baixas, as perdas, para mostrar poder de intimidação. De fato, então, concordamos que a cruz, antes do cristianismo ou da morte de Cristo, está associada a outras culturas, a cenas de horror, né? E muitas vezes a templos e cultos pagãos. Isso é fato. Né? As pessoas devem estar com essa informação na cabeça e ninguém deve ficar com aquela ideia de que até a cruz de Cristo, ou seja, antes da cruz de Cristo, a cruz era um símbolo sacrosanto ou santo, como alguns hoje então a têm. É isso mesmo. É isso. Temos que pensar assim. Vamos para a segunda pergunta. Por que a cruz é historicamente identificada como um símbolo de maldição? Essa pergunta é muito importante porque o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Né? Gálatas 3,13. A pergunta que fazemos é por que o apóstolo Paulo diz então, e mostra que aqui, de certa forma, a cruz é identificada como um símbolo de maldição, porque é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Pastor Lucas. Sim, a gente percebe esse uso como instrumento de condenação, de tortura e, consequentemente, de maldição vinculada àquela pessoa que na cruz é levantada, até mesmo no livro do Gênesis, né? Quando José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, ele diz ao padeiro, em Gênesis 40, 19, que dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Eu penso que aqui, no primeiro livro da Bíblia, a gente tem claramente uma expressão vívida de quão terrível é a crucificação ou os seus paralelos, né? Porque normalmente a gente visualiza a crucificação a partir do símbolo cristão e da tradição cristã comum, 2 hastes cruzadas, o próprio nome cruzado já é derivado disso, né? Colocadas de forma perpendicular. Então, o eixo cabeça e pés fica na haste vertical, enquanto o eixo dos braços na haste horizontal. Mas haviam outras modalidades, como se erguer a pessoa numa única estaca, a questão também do próprio empalamento, que era uma prática terrível, praticada por muitos impérios da antiguidade. Mas não resta dúvida que essa morte feita através da exibição, do erguer aquele que se condena, que se executa, ela estava presente desde muito tardiamente, né, de muito cedo, na verdade, e ela sempre está vinculada com essa maldição. Quando o apóstolo Paulo cita em Gálatas o texto do Deuteronômio, não é? Ele cita em Gálatas 3:13, Deuteronômio 21, 23. Né? 22 e 23 são seguidos. A expressão do maldito, aquele que é levantado no madeiro, é do verso 23. Ele está basicamente dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, ele se fez maldito porque através daquele ato ele carregou uma maldição que na verdade nos pertence, ou nos pertencia. Não mais nos pertence, mas nos pertencia. Isaías 53, né? A iniquidade de todos nós caiu sobre ele. E ao cair a condição de iníquo sobre ele, maldito se fez. Ele se fez maldição. O símbolo é perfeito. Não há dificuldade nenhuma de se interpretar ou entender a teologia a partir do texto que o irmão cita de Gênesis, né? Quando já em José se tem a percepção do que era essa exposição, mas do que Isaías faz ao colocar: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí depois os textos do servo sofredor mostrando todos os níveis de maldição, de assimilação pelas suas pisaduras, né? Toda aquela força de punição, né, da ira de Deus implacada sobre o Filho.
E ao Senhor agradou moê-lo. Moê-lo. Expressão forte até de Forte, interpretar. fortíssima. E quando a gente pensa na cruz como instrumento de maldição e como símbolo de maldição, às vezes a gente olha para a nossa realidade de igreja hoje, né? Nós que somos cristãos que desfrutamos de certo conforto, de certa estrutura e de, pelo menos no Brasil, de ampla liberdade para professarmos a nossa fé, e nos esquecemos que, ao olhar a cruz, nós devemos recordar que aquela maldição que foi carregada, que foi enfrentada pelo nosso Salvador, de fato ela nos pertencia. Então o elemento de maldição da cruz não deve ser desprezado, porque o Senhor Jesus, ele carregou uma maldição que era minha. Então quando eu olho para a cruz, eu devo olhar não apenas na perspectiva, que vamos falar ainda, da salvação, mas também da maldição da qual eu fui liberto, através da cruz. E como que o símbolo, né, a crucificação como símbolo, é um símbolo que atende profeticamente todas as questões de 800 anos, né, quando Isaías vai tratar, né, ele foi traspassado, né? Isaías 53, abri a escritura aqui, estava vendo. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, a ideia de traspassamento, como a crucificação, foi de fato um retrato fulgurante, né, visível, né, da maldição que o pecador, e todo pecador sofria, naquele momento quando era exposto ali, os dois marginais ali, os dois ladrões ali que estão do lado, estão por pena capital ali, né, pagando sua pena capital, e Jesus no meio deles representando os nossos pecados e as nossas iniquidades. Pastor Alexandre, Paulo considera necessário comprovar que a morte de Jesus na cruz é realmente uma morte maldita. Mas por que ele faz isso com tanta ênfase? Por que você acha que ele faz isso com tanta ênfase? Ele faz essa ênfase toda porque o pastor Lucas, ele já meio que... Caminhou bastante aí. Caminhou bastante nesse assunto. Havia uma necessidade de Deus punir o pecado na carne. Sim. Uma vez que o homem, ele pecou em carne... O sangue de Abel grita. Exatamente. Por justiça, essa né? deformidade... E nós ficaríamos aqui citando inúmeros textos bíblicos em que é preciso justificar aquelas mortes, aqueles pecados horrorosos, né? E quem poderia, então, fazer um ato que corrija aquele pecado, que seja uma pena por aquele pecado, mas que dê ao pecador absolvição, senão Cristo, né? Essa deformidade, eu vou falar deformidade para que o pessoal de casa entenda, né? Essa deformidade que Adão vai, a partir de então, né? Não vou nem falar experimentar, né? Vai trazer como matriz, vou falar assim, né? O casal matriz aí, né? Inicial, feitos, perfeitos, e caem, né? E são deformados em sua carne. Só havia uma forma de corrigir isso na carne. Só que Deus sabia que, muito embora fosse nossa responsabilidade, maldição sobre nós, culpa, a punição, a ira de Deus, ela é inevitável por amor. A ira de Deus é inevitável por amor. Por ser essencialmente justo e amoroso, ele vai punir o pecado por aquele que ele ama. A gente vê muito a punição como o Deus Cristo mal, morreu por Deus, nós quando nós ainda éramos pecadores. Exatamente. E aí o que acontece? Mesmo, de maldito. Ele planeja, antes mesmo da fundação do mundo, que haveria alguém que teria que carregar na carne esse castigo que pudesse reconciliar. E aí a gente vai para Colossenses, né, onde ele reconcilia, Colossenses 1:16, se eu não me engano, 15, ali 13, 16, e aí Jesus vai reconciliar todas as coisas, ele vai tirar essa ira através, né, e entra essa passagem dificílima, né, aprove a ele, né, moê-lo. Como assim? Deus sentiu... Não era isso. Na verdade, Deus, por um ato judicial, ele estava condenando o pecado na carne de Cristo. A partir de então,
aquele que participasse, aquele que se unisse a Cristo, participaria. E aí a gente vai encontrar vários textos, né? O batismo. A perspectiva do Pai é porque então, sabe o Pai que somente Cristo poderia cumprir tamanho sacrifício. Exatamente. Somente Cristo poderia cumprir a exata oferenda, o exato sacrifício capaz de resolver a questão do pecado humano, né? Exatamente. Paulo vai dar essa ênfase justamente para que ele possa trabalhar com os Gálatas, por exemplo, nesse caso, o porquê que eles estavam voltando atrás. Vou contextualizar com a carta. Vocês estão voltando atrás por quê? Eu estive aí, pessoal. Eu preguei. Que isso? Vocês agora vão dar para trás? Vocês vão pisar na faixa? Rapaz, Cristo morreu por vocês. A gente era maldito. Essa ênfase que Paulo está dando é justamente vamos voltar a essa maldição. Isso aí, e de lá o madeiro nos tirou, né? Ele, no madeiro, nos livrou dessa morte. Vocês estão querendo das penas dessa morte. Vocês estão querendo voltar para essa maldição, para essa vida de maldição. E aí a gente vai encontrar a maldição da lei, aquela coisa toda. Então, Paulo, tanto no contexto da carta de Gálatas, mas como também no contexto do Evangelho, se nós pegarmos teologicamente, Paulo está dando a ênfase a essa maldição. Ele fala isso porque, na verdade, Paulo está dizendo o que o pastor Lucas falou logo de cara. Essa maldição era nossa. Era a gente. Essa condenação era nossa. Era nossa. Quando ele fala assim, ele se fez maldito, Paulo, na verdade, está dizendo assim, ó, essa conta era nossa. Esse tamanho de maldição toda não é dele não, tá, querido? Ele se fez. Ou seja, quem teria o poder de se fazer, ou mais longe... Ele se fez maldição por nós. Quem teria predisposição, altruísmo, digamos assim, de... Não, peraí, eu vou ser maldito no lugar do pastor Lucas. Mas o que eu estou querendo pegar aqui agora, e aí para o nosso ouvinte, né? É porque muita gente que não pratica e não aceita qualquer simbologia da cruz em lugar nenhum, usa esse texto. Né? Se chega numa igreja, tem lá uma cruz desenhada, ou na logomarca, por exemplo, o Crosscast tem a cruz ali no finalzinho do seu né, nome, da sua marca ali, para dizer que não se deve colocar, porque é um símbolo maldito. Aí é muito importante nós colocarmos essa de forma perspicaz o que está na cabeça do nosso interlocutor aí, quando toma essa postura. Porque, de fato, historicamente foi, e é de origem um símbolo de maldição, com uma cena de horror. O apóstolo Paulo menciona, e esse é um dos textos mais usados para dizer isso, mas ele diz isso para mostrar como essa maldição foi tragada pela morte, foi vencida pela morte de Cristo, e como isso se reverteu em bênção para nós. Agora, você percebe que muitas pessoas ainda têm essa cena de horror. Veja, por exemplo, que a cruz, pensando na cruz cristã, ela caminha imediatamente para o símbolo de bênção. Mas, por exemplo, vamos pensar, a Ku Klux Klan. Ela vai lá, faz o seu ritual de máscara branca, veste branca, vai para uma fazenda lá, afro-americano, judeu ou católico, e para né, mostrar o combate deles a esse tipo de cultura, né, ou afro-americano, ou antissemitismo, né, ou os católicos. 3 momentos, 1860 e 1870. 1915 até 1944, dá uma pausa para a guerra, né, e hoje, depois de 1950, está muito presente. Muito velado, escondido, mas ainda está muito presente na cultura americana, a Ku Klux Klan. O que eles fazem? Taca lá uma cruz na fazenda lá desse tipo de pessoa e taca fogo. A pessoa, quando acorda, vê uma cruz queimando. O cara vai gostar desse símbolo? O cara vai achar isso legal? Ele quer uma cruz, botou uma cruz no pescoço e uma roupa branca, ele faz o quê? Ele corre. Porque a mente desse indivíduo visita o quê? A simbologia pela qual o símbolo está identificado. Então é muito importante a gente conversar isso aqui para o nosso ouvinte interlocutor aqui, de que a gente também tem que entender a dor e saber conversar quando alguém chega, por exemplo, e diz que no cemitério não pode ter cruz. A gente vai no cemitério do nosso bairro, tem jazigos com cruz aos montes. Você vai no outro cemitério, muito mal tem uma cruzinha lá na placa da lápide do indivíduo, que é a estrela para o ano que nasceu e a cruz o ano que morreu, né? A estrela porque a estrela apontou o caminho, a cruz porque Jesus morreu na cruz. Então, esses dois símbolos já apontam, né, a morte de Cristo na cruz, a cruz ali, o símbolo de morte. Mas a palavra que eu dou para o nosso interlocutor é: tenha paciência com a pessoa que está com esse comportamento, até que ela vá digerindo a diferença de uma e outra realidade, de uma e outra compreensão. Porque eu vejo hoje uma intolerância
com as pessoas que estão, né, por exemplo, evangélicos bem conservadores de igrejas, né, evangélicas como a nossa, não tem cruz em lugar nenhum. E aí quando chegam em igrejas como as presbiterianas, por exemplo, a cruz está no púlpito, está na logomarca, está nas vestes, às vezes está na toga do reverendo lá, e as pessoas acham aquilo horroroso e começam a falar mal. Mas, na verdade, o símbolo está sendo usado pelo seu lado cristão, né? Pela percepção do que Cristo fez. Isso é muito importante nós destacarmos aqui. Vamos para a terceira pergunta. O Novo Testamento, escrito no período apostólico, não tem registro da cruz como símbolo da igreja, eu, pelo menos não vi em lugar nenhum. E aí, pastor Lucas, seria esse um dos motivos pelos quais as pessoas da igreja hoje, então, não querem, ou muitos não desejam ver a cruz em lugar nenhum da igreja neotestamentária, porque no Novo Testamento não há, no período apostólico, o registro da cruz como símbolo da igreja em lugar nenhum. Isso explicaria também esse motivo? Eu creio que não explica, mas dá para entender a linha de raciocínio dessa defesa. Da defesa, né? Eu acho que o grande ponto é a gente compreender o que um símbolo é. Não é? Um bom símbolo, e eu creio que a cruz é um bom símbolo, ele tem a capacidade de apontar para a coisa simbolizada, e a gente já deu aqui uma introdução disso, né? A maldição que era nossa, que foi carregada quando Jesus realizou o seu sacrifício ali no Calvário. Essa é a grande ideia, né, por trás do símbolo da cruz, e é uma ideia que qualquer cristão vai se apegar a ela profundamente, não é? Esse é o cerne da nossa fé. O cerne do Evangelho é que tudo aquilo que eu não poderia fazer, Cristo fez por mim. Ele viveu a vida perfeita, ele cumpriu toda a lei, e ele que não merecia a morte, o único que não merecia a morte, ele morreu no lugar daqueles que estavam amaldiçoados. Aquela cruz era minha. Aquela morte me pertencia. E Jesus tirou ela de mim e carregou sobre si as nossas e as minhas iniquidades. O ponto é que muitas vezes a gente confunde o símbolo com a coisa simbolizada. Exatamente. O bom símbolo, ele aponta para a coisa simbolizada sem se confundir com a própria ela. coisa. Até por isso, nem podendo assumir o lugar dela. Até por isso, nós, evangélicos, evitamos, e aí eu concordo mesmo com quem faz essa defesa, em usar um crucifixo com a imagem do Cristo crucificado. A cruz que nós usamos no logo, no púlpito, ou em qualquer outro ambiente das nossas igrejas, da nossa casa, ou da nossa roupa, da nossa vestimenta, ela aponta para a pessoa de Cristo sem se confundir com ela. Diferente da prática da veneração, que quando usa um crucifixo com a imagem de Jesus ali, ela transforma aquele objeto em objeto de adoração. Aquele pedaço de madeira, de pedra, ou seja lá do que for. O Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento correu muito disso, aparentemente fugiu muito disso, porque os símbolos quase sempre culminavam em idolatria. A experiência do Antigo Testamento mostra isso muito claro, a gente vai ter um momento que vai falar sobre isso, eu vi uma pergunta sobre isso. Então, quer dizer, é muito importante ter essa atenção de que naquele momento toda a resistência apostólica a essa simbologia que vinha ganhando força é totalmente resistida, porque toda a simbologia naquela experiência ali caminhava imediatamente para idolatria. Por isso, então, a resistência é isso. É isso. Eu creio que a gente precisa ainda hoje tomar muito cuidado quando nós confundimos o símbolo com a coisa simbolizada. Isso em todos os aspectos, não apenas em símbolos gráficos, mas também em símbolos escritos, né? Não apenas em desenhos ou esculturas ou pinturas, ou seja lá o que for, mas também na própria expressão da nossa fé. É comum se chamar as confissões de fé, em alguns ambientes isso é muito comum, de símbolos de fé. E quando você diz que determinada confissão é um símbolo de fé, você está dizendo assim, ela aponta para o verdadeiro objeto da nossa fé. Mas na prática, o que é feito muitas vezes? Aqui eu estou falando do nosso meio evangélico,
Porque é muito fácil a gente ver o erro do outro, né? Difícil a gente reconhecer o nosso. O que se faz muitas vezes é o seguinte, não, a confissão é o nosso símbolo de fé, mas na prática a confissão está em pé de igualdade à Escritura. Muitas vezes. Quando isso é feito, é uma boa representação de uma confusão entre o símbolo e a coisa simbolizada. O símbolo, ele jamais pode tomar o lugar da coisa simbolizada. Ele deve apontar com eficácia. Quando você olha para a cruz, você lembra de Jesus. Quando você olha para a cruz, você lembra dos elementos fundamentais do Evangelho. Isso é um bom símbolo. Só o credo, a confissão. Agora, quando você olha para a cruz, você adora a cruz e esquece de Jesus, e esquece dos fundamentos do Evangelho, e a cruz por si só se torna objeto de adoração, aí é um erro. Eu queria só terminar essa fala com uma observação. Ainda que o Novo Testamento ele não fale da cruz como objeto que simboliza a fé cristã, a palavra cruz ela é extremamente abundante no Novo Testamento. E não apenas isso. É conhecido pela arqueologia, pelo registro histórico, que o cristianismo, já na era apostólica, ele se valia não apenas da cruz, mas também de outros símbolos, como o ictus, por exemplo, que é o símbolo de um peixe, porque a palavra ictus significa peixe, mas que também é um acróstico. Da mesma forma, as duas primeiras letras da palavra Cristo, em grego, o ri, que é como se fosse o nosso X, né? E o rho, que é como se fosse o nosso P. Todo mundo já viu esse símbolo, né? Um X com um P no meio. Inclusive, depois é o símbolo que Constantino afirma ter tido uma visão, lá no início do século IV, prestes a ir para a Batalha da Ponte Milvia, e ele diz ter recebido uma visão de Deus: sob esse símbolo vencerás. Que com aquele símbolo seria vitorioso. Ele bota isso em todas as fardas. E manda pintar nas bandeiras, nos escudos. Nas bandeiras. Nos escudos dos soldados. É ali que um ano depois ele vai promulgar o Édito de Milão. É ali que um ano depois ele vai divulgar o Édito de Milão, tornando oficial o cristianismo, né? E aí, irmãos, esse cuidado de jamais confundir o símbolo com a coisa simbolizada se aplica a tudo na nossa vida. A confissão de fé não está jamais em pé de igualdade da Escritura Sagrada. Só a Escritura é inspirada. A confissão ela é útil para nos orientar, mas ela não ocupa a autoridade da confissão. Da mesma forma, os nossos elementos artísticos jamais podem ocupar o lugar da essência do Evangelho. Eu creio que esse é o princípio por trás do segundo mandamento. Não farás para ti imagem ou escultura. Gente, não sei vocês, né? Eu estou bastante esclarecido. Foram perguntas maravilhosas que recebemos aqui e procuramos dissertar sobre cada uma delas. A gente volta daqui a pouquinho tentando entender como que a cruz se estabeleceu como um símbolo de fé ou da fé nas igrejas a partir do Calvário, né, e da morte, da paixão de Jesus Cristo. Nós vamos para o intervalo, nos dê um minutinho, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje?
Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Olá, pessoal, estamos de volta, muito obrigado. Você não desconectou. Vou pedir para você também fazer o seguinte: pega esse link agora, pega o link do YouTube, compartilha com teus amigos, né? Com pessoas que você conhece, de nossa denominação e até de outras denominações, porque isso é um tema bastante interessante. A cruz é um tema bastante importante, mas às vezes também muito controvertido aí, né? No debate do dia a dia, nas redes sociais. Traga esse pessoal para a nossa sala de debate. Tem uma pergunta, coloca agora no chat. Tem alguma dúvida, coloca no chat que nós vamos procurar interagir com você e procurar responder. No bloco 2, né, começando o bloco 2, a pergunta é: em que momento a cruz, que já foi uma forma vergonhosa de execução para criminosos, tornou-se um símbolo predominantemente do cristianismo? Pastor Alexandre, quando que isso aconteceu? Inicialmente, a cruz foi o símbolo, conforme o pastor Lucas explicou, sem confusão. Era um símbolo, a cruz lembrava, né, apontava para Jesus. Eu via a cruz e eu entendia que o meu Senhor havia morrido naquele objeto de pena, de morte, mas havia ressuscitado. Muito bem. Quando chegamos lá no século IV, Constantino está ali prestes, né? Vai enfrentar uma batalha, está ali aguardando, e ele alega que viu, né, a Batalha da Ponte Milvia, como o pastor Lucas já falou. 312. Ele teve uma visão. Ele teve uma visão e ele viu uma cruz, né, com o pezinho, os travessões perpendiculares ali, e ele recebe nessa visão a orientação de que com aquele símbolo ele seria vitorioso. Frase: com este sinal vencerás. Isso, com este sinal vencerás. E aí ele imprime aquilo nos escudos, no uniforme, e ele ganha. Os estandartes, né? Ele ganha essa batalha. E aí ele vai isso se em 312. Em 313, em 313 você vê que ele usa tudo isso. Em 313, a favor do cristianismo. Decreta o Édito de Milão, onde ele traz a tolerância ao cristianismo. Ele se diz convertido, né? Há dúvidas de que realmente essa conversão verdadeiramente aconteceu, lendo mais profundamente. Mas isso é dito, né? É importante que se diga que aí, isso é dito. O julgamento é nosso, mas o julgamento é nosso. Ele se converteu. E aí ele se converteu, né? E aí ali começa a haver a cruz dentro das igrejas, porque as igrejas começam também a serem construídas, os templos, né? Começam a ser 431, né? Ela está colocada dentro das igrejas, né? Exatamente. Bem dentro dos cultos da liturgia. Em 568 você percebe que ela já está em toda a arquitetura, os campanários, né? As torres de sino, todas elas têm uma cruz lá no alto. Exatamente. Até aí a gente sabe que teve uma implicação, teve um desdobramento, mas o que eu acho perigoso foi o século V. Sim. A mãe dele, Dona Helena, né, acha um artefato que se diz ser... Na verdade, acharam para ela, né? Entregaram para ela, se dizendo parte da cruz, né? Não é nem a cruz em si, é parte. E aquilo, ao tocar uma moça que estava doente, ela é curada. Isso. Aquilo se espalhou e aí... Pronto. Aquele era um pedaço original da cruz de Cristo. Historiadores vão dizer Começa um processo né? Historiadores vão dizer que... uma superstição ali. A quantidade de lascas de cruz... Dá para fazer uma serraria inteira. Foram navios. Ressuscita a Amazônia. A Arca de Noé. Foram navios. Dá para replantar a Amazônia. Enchia navios. Que superstição terrível, quer dizer, né? uma cruz só que Cristo morreu. Mas as venderam lascas, tanto pedaço. E a gente diz, né? Eu li um documento que dizia que dava para encher um navio. Dava né? para encher um navio. Isso, fato histórico. A gente brincou aqui, mas fato histórico é que dava para encher um porão de um navio, né? Exatamente. É muita cruz. A gente vai entender na história que, nesse momento, a igreja agora católica, a igreja romana, né, legalizada, né, Teodósio, oficializou, ele que já tinha oficializado tudo bonitinho. Aquilo ali
é aí o grande marco começa a mostrar a veneração à cruz, a veneração aos santos, às imagens, No século VIII isso tá disseminado. amuletos. A Sexta-feira Santa, Aí a chamada Sexta-feira Santa Sexta-feira da Santa, Paixão, exatamente. vira um culto à cruz. Né? É o chamado dia de exaltação à cruz, né? Um E negócio... aí a gente volta Aí, questão da idolatria, né? A gente volta na fala do pastor Lucas do último bloco. O símbolo se misturou, né, com aquilo coisa que ele simbolizada. precisava simbolizar. A adoração, e a gente vai ver isso na história da raça humana. A mistura, né? O símbolo toma o lugar da adoração. E aí a gente vai vendo toda essa veneração pública na Sexta-feira Santa. A gente vai ver depois que essa veneração acaba se tornando, pegando hábitos, no caso de Tertuliano, né? A gente vai falar disso. E meio que sacramenta isso. Não, se eu não fizer o símbolo da cruz, eu não posso nem sair daqui. Então a gente Mas vai... como é que pode, né? Uma coisa tão, biblicamente, o Novo Testamento, tão perfeita, tão piedosa, tão digna, conseguimos distorcer. É da depravação do homem mesmo, é do pecado, né? Sim. Gálatas 6,14. Olha a beleza do apóstolo Paulo ao falar de sua reverência piedosa à cruz. A cruz no sentido ao que ela representa, enquanto redenção, né? Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz. Da cruz. Não é não. Da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito piedoso, isso é muito bonito, mas a gente consegue distorcer a beleza dessa adoração. Os textos como do Novo Testamento, só finalizando, João 12:32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso. Palavras do próprio Cristo. Ou seja, uma simbologia muito piedosa, muito reverente, mas nós, seres humanos, conseguimos desvirtuar isso. E aí, é aquilo que a gente estava falando do contexto da carta de Gálatas. Se a gente pegar Gálatas 6, a gente começa a entender por que Paulo deu essa ênfase em Gálatas 3. É isso, Gálatas 6. Gálatas 6 explica a ênfase. Ele vai aplicar, né? Por quê, né? Ele se gloriava na cruz do nosso Senhor. Ele entendia que foi através dela que aquela maldição foi... Só que aí entra a confusão do símbolo, né? Se confundindo com... quem verdadeiramente... E você tem o símbolo, que é a hacha de madeira ou metal. Na Idade Média é muito comum a madeira com o Cristo, a imagem em bronze, né? Pelo menos antigamente circulava muito a madeira com bronze, depois toda em metal, né? E aquilo como símbolo de colocar na testa, inclusive naquela questão de exorcismo muito forte. Ela ia na frente do bispo, do arcebispo, do padre, né? Na frente, como um símbolo de... Criou-se toda uma superstição, né? Muito complexo, isso aí foi muito complicado. Você veja, por exemplo, que não foi só a questão física, mas até a questão, eu diria, a questão espiritual, a simbologia. Pergunta que eu vou fazer para o pastor Lucas, né? De onde surgiu, pastor, essa prática de fazer o tal sinal da cruz? Começa na testa, fazia tudo na testa, primeiramente, fazia tudo na testa. Depois se expandiu para o tórax, né? Para os ombros, né? E termina hoje com um beijo, né? E às vezes o pessoal faz aquilo com um crucifixo na mão ou com um terço quando reza. Fora o número de vezes, né? Tem gente que se fizer 3 vezes, perde. Rezar o terço. Imagina, são 150 salmos, né? O padre lá que trabalha a ideia do terço, são 150 salmos, ele põe 150 pecinhas de couro dentro de uma caneca e orava, e depois eles foram fazendo aquele cordão com 150 amarras. Rezar o terço era pelo menos um terço disso, ou seja, 50. Começa com o Pai Nosso, depois reza 3 Ave Maria. O objetivo era Cristo, só contar, aí exaltação de Cristo, aí volta com o Pai Nosso e 10 Ave Maria e vai correndo aquelas bolinhas, né? Até que ele consiga. Pastor, de onde surgiu essa prática de fazer o sinal da cruz? Eu penso que o sinal da cruz e esse uso abusivo dele é mais uma vez a substituição do símbolo da coisa simbolizada pelo símbolo, que é idolatria, e toda idolatria tem como pano de fundo uma crença de que eu posso me justificar. Olha só que coisa mais insensata. Eu vou fazer lá um determinado gesto e aquele gesto ele vai ou me proteger, ou me livrar, ou me perdoar, ou me empoderar, me capacitar de alguma forma. Gente que faz o gesto para entrar no cemitério, para sair do cemitério, um negócio interessante, né? Exatamente. Então isso é um negócio complicado. Mas o pastor Alexandre já pontuou
a menção de Tertuliano, de Cartago, né? Que faz uma referência a esse sinal da cruz, ainda que ele não descreva como era esse sinal por ocasião da sua escrita, né? E aí a gente está falando do século III da era cristã. Precisamente em 220, né? Ele vai falecer em 220. Isso. É a obra de Corona Militis, né? A coroa de um soldado, né? Ele fala, a menção é a coroa que Jesus Cristo recebeu de espinhos, né? Colocada sobre ele. O texto eu copiei para ajudar os irmãos. Quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, lavamos-nos, iniciamos as refeições, quando vamos nos deitar, quando nos sentamos nessas ocasiões, em todas elas e demais atividades, persegamo-nos à testa o sinal da cruz. A testa. O sinal da cruz. A testa. Então era em elevação, não era ainda, né? Interessante. Aqui, a primeira citação que se tem, então, provavelmente 220, né? Depois de Cristo, começa uma prática comum de... Ele botou, né? No deitar, no sentar, é meio que Deuteronômio. Ele fez uma releitura de Deuteronômio com a palavra, ele faz com o sinal da cruz como uma postura de lembrar-se do Calvário, é isso, né? Sim. E também num livro apócrifo, né? Sim. Um pseudepígrafo, na verdade, chamado Atos de Paulo e Técia, também do terceiro século, o sinal da cruz também é mencionado. E já a partir desse momento, avançando por todo o final da Antiguidade e Idade Média, essa é uma prática muito comum, muito presente, que logo se associou à proteção ou à cura. No catecismo ele cita fortificação para tentações, contra as tentações. Catecismo, parágrafo 2157. Eu estava conferindo, eu tenho lá o catecismo, é o parágrafo 2157. Ele diz exatamente assim: o sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. Ele diz, né? Quando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele se dedica à jornada da glória de Deus, invoca a graça salvadora que lhe possibilita agir no Espírito como um filho do Pai. Interessante, né? Interessante né? Mas que não faz muito sentido na prática. A ideia é tentar entender de onde veio isso, né? Sim, sim. É a ideia de que você vai vencer a carne pelo poder de um gesto mágico. De um símbolo. Quando, na verdade, os legalismos, os rituais, o próprio apóstolo Paulo diz que não tem poder nenhum contra a sensualidade. Então, não é pela religiosidade que nós vencemos a carne ou a tentação, mas por ser cheio do Espírito Santo, pela presença e pela atuação do Espírito Santo. Veja que vai numa direção totalmente contrária ao ensino do Novo Testamento, né? Exatamente. O que de fato também quero destacar aqui é a questão do terço. Rezar o terço. Pega lá um terço 150, porque era difícil decorar os salmos, então você põe 150 bolinhas de couro ou 150 esferas naquele terço que se reza, e você pede para rezar o terço, a terça parte disso, vamos pensar em 50. Agora, esses 150 nós que tinham lá no cordão, bolas que tinham no cordão, são para lembrar o sujeito que ele tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Eu vejo que na oração de Jesus não se põe, no ensino de Jesus, no sermão da montanha, no principal sermão, não se põem as vãs repetições. As vãs repetições. Aí é difícil entender como que o evangelho aponta numa direção e o sistema religioso aponta e conduz a pessoa para outra direção. Uma direção e ela oposta, é totalmente inversa. Ela é quase um adversário, né? São aquelas confusões. Eu já li, por exemplo, que o Tertuliano, uma das razões de Tertuliano, o símbolo à testa, é daquela passagem, se eu não me engano, de Ezequiel, que quando Deus chama o querubim, manda marcar aqueles que não entrariam em juízo. E parece que é justamente a marcação à testa, né? Os que vão ter, inclusive o Apocalipse diz que vão ter a marca da besta aí na testa, aí vão marcar logo a cruz, né? Colocar a cruz aqui. E aí parece que coloca essa oposição, né? Oposição. Em Ezequiel, uma resistência. Se eu não me engano, eu não me recordo agora, antes do Senhor deixar o templo e se afastar para a glória de Deus e para o monte, me parece que eu acho que é nessa passagem que ele ordena que seja feita
marcas naqueles que não entrariam. E Ezequiel fica assistindo aquilo ali, naquela visão. E, na verdade, aquilo aponta para um futuro. Alguém que estaria sendo santificado, digamos assim, separado. Ó, esses aqui estão sendo separados. É diferente. Que uma leitura equivocada, né? Que uma leitura equivocada, uma hermenêutica ruim do texto vai gerar uma aplicação aí, péssima e gera como toda essa dependência do povo de superstições, de crendices, né? Essa época de Tertuliano começa a surgir as primeiras práticas de eu tenho que fazer no meu corpo, né? Eu tenho que expressar no meu corpo as marcas de Cristo, eu tenho que... E aí... Uma hipervalorização do martírio também, Exatamente. né? Algumas pessoas procuravam isso era experimentado aos montes, né? E, na verdade... O próprio Martinho Lutero chega a narrar nos seus livros flagelo, o autoflagelo dele, né? Na verdade, essa tentativa de materializar a fé, e a gente vai ver isso muito por aí. Materializar o sofrimento também. Exatamente, é materializar o sofrimento. E aí a gente acaba até transferindo, né? Porque eu sofro para ser santo, eu sofro para ser salvo, aí começa a confusão toda. E Bom, aí... chegamos num ponto. Então pegamos do símbolo da maldição, entendemos que depois da crucificação há uma redenção do significado. O apóstolo Paulo, os evangelhos usam a palavra cruz numa piedade maravilhosa, mas aí vem a igreja, mistura com guerra, mistura guerra santa, mistura com guerra, mistura com cultura, mistura com o nosso pecado, a nossa decadência, vira, ora, lasca de cruz, e aí paixão muito culto de exaltação à cruz, não a Cristo, mas à cruz, né? Gesto mágico. Gesto mágico, superstição, crucifixo para expulsar demônio, para colocar no alto da porta para proteger a minha casa, né? Uns colocam a ferradura, pé de coelho, o outro coloca a cruz, quer dizer, são símbolos que vão criando superstição. Mas a pergunta que nós temos agora continuamos correndo esse risco. Veja, vamos citar 2 exemplos bíblicos. A orientação divina que Deus deu a Moisés, uma orientação divina boa, piedosa, reproduzida nos evangelhos. O João, no diálogo de Jesus, né, com Nicodemos, né? A orientação divina que o Senhor deu a Moisés. Números 21, 7 a 9. Só para lembrar o nosso ouvinte, Números 21, de 7 a 9. Moisés, a serpente de bronze, diz o texto. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor, Deus, e contra você, Moisés. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Haviam cobras que estavam picando as pessoas ali no acampamento do povo de Deus, né? Então Moisés orou pelo povo. Aí o que Deus falou com ele? Números 21, 8, não é isso? 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a sobre uma haste, quem for mordido pela serpente, olhe para a haste e viverá. Ele botou. Mas a ordem é clássica: faça uma serpente, coloque sobre uma haste. Moisés fez a serpente de bronze, colocou sobre uma haste, e quando alguém era mordido, olhava, né? Era mordido por uma cobra, olhava para aquela serpente de bronze na haste e ficava curado. Isso é fato. Números 21, versículo 9. Agora você vai para frente, estamos em Ezequias, rei de Judá. Moisés fez tudo direitinho, foi Deus que mandou, o povo foi curado, viveu. Segundo Reis 18, 3, 4, crente que está em casa vai conferir na Bíblia, é bereano, né? Ele vai duvidar para crer, né? Segundo Reis 18, 3, 4, Ezequias, rei de Judá, a serpente de bronze chamada Neustã. Ezequias fez, segundo Reis 18, 3, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços, texto clássico, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os filhos de Israel chamavam aquela serpente Neustã, e até aquele dia a serpente queimava o incenso. Né? Ritual de idolatria com algo que Deus determinou para a cura. Aí você vai encontrar em João 3, 14, 15, João 3, 14, 15, a palavra do Senhor Jesus, o modo pelo qual Moisés levantou aquela serpente, ou assim como o modo pelo qual assim convém que eu seja levantado. O modo pelo qual, é muito importante a expressão, o modo pelo qual, assim como. Aí a pergunta é, uma foi idolatria, me refiro aqui a Ezequias, rei de Judá, a outra não. Mas, gente, é tênue.
a linha de separação. Pastor, me ajuda aí. A igreja tem que estar muito atenta quando pensa em cruz, em símbolos, porque se para o povo de Deus, de Moisés para Ezequias, rei de Judá, já deu essa problemática toda, hoje, se não vigiar, em algum momento pode, né, vir a sucumbir aí. O que fica claro para a gente é que a gente, na verdade, quando a gente fala dessa serpente levantada na haste, a gente tem um tipo que está apontando lá para frente. É aquela questão da simbologia. A gente tem um tipo. Tanto prova João que resgata isso no resgata Evangelho. isso. O próprio 3. Jesus falando com Nicodemos, ele fala assim como a serpente João foi levantada, 3, 14 e 15. do mesmo modo, da mesma forma, ou seja, não era eu. Não confunda a serpente comigo, convém que o Filho do Homem seja eu, né? Eu também serei levantado. Aquela serpente sendo levantada na haste no deserto, ela está mostrando uma maldição. Eles reclamam, eles falam mal de Moisés, falam do Senhor, reclamam, murmuram. E agora olhar para ela e ser curado é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Deveria lembrar da misericórdia. A misericórdia de Deus e um símbolo que é um tipo do que vai acontecer. Olha, é através é através daquilo que é maldito e que vai ser levantado no madeiro que vocês serão curados. Ao olhar para esse símbolo que está sendo levantado ao madeiro. Isaías resgata isso. Virai-vos para mim, sereis salvos vós todos os confins da terra. Exatamente. Quando pôr os olhos, né? Quando Deus fala para Moisés e dá as instruções para que isso seja feito, não é um objeto de adoração como foi o bezerro. Não é isso. De Arão. Aquilo ali passa, quem tem que morrer, morreu, quem foi curado foi, a vida seguiu, eles entraram na terra prometida, só que alguém guardou essa bendita, né? Para não falar outra coisa, essa serpente aí. Guardou, e aqui, já em Ezequias, o povo ele está vivendo uma idolatria generalizada. E Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele recebe a ordem de Deus para remover, para destruir tudo. E a serpente não vai ficar fora disso. Por quê? Porque nos dias de Ezequias, essa serpente estava sendo adorada, era queimado incenso a ela. Ou seja, o que esses dois textos de quem fez a pergunta e muito bem feita, né, diga-se de passagem, está exatamente mostrando o que o pastor Lucas já falou, o que eu já falei um pouco, o que o senhor já falou. O símbolo se misturando e virando objeto de adoração. Ou seja, e que esse cuidado e essa vigilância tem que ser muito constante, porque em algum momento pode acontecer. Tudo que nós falamos aqui, lascas de cruz, começar... O símbolo da cruz era uma coisa, de repente começa a ser amuleto para sair de casa. Né? Tertuliano coloca isso. Começa a ter terço com 150, em vez de ser 150 salmos, que eu vou ler na palavra para poder me inspirar, não. Pai Nosso, 10 Ave Marias, uma exaltação a Cristo, eu faço vai intercalando ali, no terço e repetições. E repetições. Quer dizer, é o símbolo se misturando com a adoração. E aí eu começo a adorar o símbolo, o tipo. E o antítipo eu esqueço. Porque o antítipo afasta você do verdadeiro evangelho, né? O antítipo da serpente sendo levantada na haste seria Jesus sendo levantado no madeiro. E aí a gente esquece disso. O povo de Israel esqueceu disso e começa a adorar essa serpente, dá até nome para indivíduo, né? Dá até nome para ela. E aí fica complicado. Então, por isso que Ezequias vai pegar e vai destruir, não só isso, como todos os altares. Então, a diferença é essa. Em Números 21, a gente tem o símbolo, tão somente o símbolo. Em 2 Reis 18, a gente tem a destruição do símbolo que virou ídolo. O ídolo. Você tem um ídolo consolidado, um ídolo adorado e venerado. Pastor Lucas, e me ajuda então. O modo porque Moisés levantou faz toda a diferença. Com certeza. O modo com que você se relaciona com o símbolo faz toda a diferença. Ajuda o nosso ouvinte. Essa palavra de João 3,14 é muito importante. O modo por que se levantou, ou assim como se levantou, é a postura que modifica a relação com o símbolo. Nessa mesma linha, como que eu vejo esse episódio narrado lá em Números? O povo
peca, Deus manda um juízo contra o pecado, porque ele é justo. O juízo vem em forma de serpentes. E é justamente uma serpente que é a maldição de Deus, a expressão da maldição de Deus, no caso daquele pecado cometido, que é erguido numa cruz, num madeiro. Mais uma vez, voltando àquilo que a gente falou no início. Erguido no madeiro, a maldição foi. A maldição, ela foi derrotada. Do modo pelo qual a serpente de bronze é erguida, é uma revelação de que, pela misericórdia de Deus, aquilo que foi lançado sobre eles para que fosse instrumento de morte é vencido e agora se torna instrumento de cura. É isso aí. A mesma coisa acontece com Jesus, mas a gente precisa explicar para não achar que Jesus é a serpente. É a serpente. Daí a importância... Assim como Jesus, ele não é a serpente, no sentido de que ele é o agente da maldição. Mas ele é, em semelhança à serpente, agente tanto de juízo como de cura. As duas ações ali estão presentes. Foram mandadas para matar o povo por causa da sua iniquidade. Falaram mal contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, foi uma serpente que foi erguida simbolicamente naquela haste para que fosse um instrumento de cura. Assim como aconteceu com aquela serpente de bronze, também ocorre com Jesus no sentido de que ele é o meio pelo qual Deus ele aplica definitivamente tanto a salvação, a justificação, quanto o juízo eterno. Porque aquele que rejeita aquele que foi erguido no madeiro já está condenado. Mas aquele que recebe pelo arrependimento e pela fé aquele que foi erguido no madeiro, esse será salvo e terá a vida eterna. Então, essa comparação do meio pelo qual Jesus é erguido, assim como foi erguida a serpente que curou os israelitas no deserto, tem a ver com essa função de Jesus ao ir à cruz, de ser o meio de Deus, tanto para a salvação daquele que crê, quanto da condenação daquele que rejeita. Cristo, diferentemente das serpentes, é o Cordeiro perfeito de Deus. O único que poderia, não de forma simbólica, mas de forma real e definitiva, carregar o pecado e a maldição de cada um de nós. Isso efetivamente ele realizou. Mas aquele que permanece na rebeldia do povo do deserto, na rejeição da palavra que o Senhor entrega, da rejeição da própria obra salvífica do Senhor, porque o que Deus fez com eles ao tirá-los do Egito? E salvou da escravidão. Essa é a grande marca da aliança de Deus com Israel, né? Eu sou o teu Deus. Para a liberdade, Cristo nos chamou, né? Tá a simbologia ali. Sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso não tenhais outros deuses diante de mim. O princípio é esse. Se eu te salvei, você é meu. E se você é meu, e eu tenho um pacto contigo, Israel, eu sou teu também. E essa relação se aplica a cada um de nós como parte da igreja do Senhor também. Através dessa aliança selada no sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós temos uma comunhão e uma união perfeita e plena e eterna com Deus através de Cristo Jesus. Mas para isso foi necessário que ele fosse erguido no símbolo da maldição. Eu gostaria de rapidamente fazer algumas referências históricas de hoje para o passado. Porque a gente está falando dessa questão sinal da cruz no campanário da igreja e tudo mais. E isso na nossa realidade brasileira, né, ela realmente é motivo de tensão muitas vezes. Mas é muito importante a gente lembrar que as nossas igrejas evangélicas, inclusive as igrejas batistas, elas normalmente não têm cruz nos seus campanários, na verdade nem campanários têm. Campanários, para quem está aí, aquelas torres com sinos. Aquelas torres com sinos, exatamente. Nós não temos sinos nas igrejas evangélicas. Porque aquilo era proibido na época do Brasil Império.
O Brasil Império, ele era um reino católico romano, aliançado com o bispo de Roma. De modo que havia liberdade de prática religiosa até certo limite. Quando os missionários chegam, antes dos missionários, quando os imigrantes protestantes chegam, e lhes é autorizado o exercício da fé protestante, evangélica, vários grupos de imigrantes chegam, né? Dentre eles os batistas lá de Santa Bárbara do Oeste, Americana, mas vários outros grupos também. Quando eles chegam, eles não têm a permissão de erguer prédios com cara de igreja. Isso tem a ver com uma lei que perdura até o final do século XIX. E só a partir daí isso muda, mas já tinha entrado na cultura do povo evangélico que aquele formato de templo, com o campanário, o sino e a cruz no alto, aquilo ali era coisa de católico romano. Então, a gente não vai se identificar. Eu me lembro que certa vez o Guilherme pequenininho, espero que ele não fique chateado de eu mencioná-lo aqui, o Guilherme bem pequenininho, ele ia andando pelos lugares e ele era muito observador, e é até hoje, né? E aí, certa vez, ele passou na frente de uma igreja romanista e viu a cruz, né? E ele falou, papai, ali, ó, tem uma cruz, então aquela igreja é de Jesus, né? Aí eu fui explicando para ele o que era o catolicismo romano, né? E aí depois ele começou a perguntar, a gente andava no carro e ele perguntava, papai, aquela ali não é? De acordo com a cruz que ele via. E ele começou a desconfiar que normalmente as igrejas que tinham cruz no alto não eram. Por conta da nossa conversa ali. Mas ele está falando de uma criança bem pequena. Sim. Então, igrejas com cruz e sino não necessariamente são igrejas romanas. Se você vai à Europa, se você vai até a América do Norte, por exemplo, você encontrará igrejas, inclusive da nossa denominação, igrejas batistas, que têm sino e cruz no alto. E é muito bacana, dá domingo de manhã cedinho, eles tocam lá. Toca o sino, as pessoas avisando. vão andando para a cerimônia de culto. E uma gostoso, outra coisa, o clima é gostoso. E uma outra coisa interessante, aí já algo talvez um pouco mais polêmico, eu não pratico, eu acho que a gente não deveria praticar, por conta do potencial do misticismo e do sincretismo, né? Que isso pode ter, é a questão tanto do sinal da cruz quanto do rosário. É pouco conhecido. Mas cristãos do ramo anglicano, episcopal, eles usam o rosário e eles fazem o sinal da cruz e são protestantes. Né? Aí você fala, mas como assim? Para mim também é super estranho, né? Por conta da minha criação, da minha estrada. Só que quando eu menciono isso, eu não menciono para dizer, então vamos fazer também. Não, pelo contrário. É uma identificação, é um fato e você precisa conhecer isso. Simplesmente para a gente dizer que o problema principal está no coração. E eu entendo que o coração humano, ele tende ao erro e à idolatria constantemente, nós precisamos lutar contra o pecado. Então, quanto mais simbologia nós usarmos, mais perto da idolatria tendemos a estar. Isso aí. Por isso que eu concordo, sobretudo com os reformadores do movimento independente, do qual nós somos herdeiros, como batistas, não os reformadores, né, porque isso já é de terceira geração, mas o movimento independente, que já é uma terceira ou quarta geração depois da reforma, quando ele tenta se esvaziar ao máximo das simbologias. O máximo. O pastor, ele não usa uma roupa diferente. O incenso é retirado da liturgia. As velas são retiradas do ato de culto. A própria música é simplificada e é uma música congregacional. A igreja canta. Não profissionais ou pessoas mais elevadas, superiores cantam, mas a igreja canta. Então, essa ação de simplificação, que inclusive é uma marca muito bonita da nossa tradição batista, né? Ela
eu creio, assim, ela nos ajuda a afastar o nosso coração dessa tendência que está em cada um de nós de sermos idólatras, né? Muito forte ainda no ser humano, né? Muito Sim. forte. E é um serviço que a igreja faz, né? Evitando, quanto menos símbolo, melhor, porque é o que a gente colocou. Em Moisés, uma postura, em Ezequias, outra, e em fração de relações, as pessoas se perdem. Então, se elas estão vazias de símbolo e preenchendo com a escritura e com os valores, né? Significado pelas práticas e pelos valores, não pelos símbolos, ela vai ter menos chance de errar, né? Pessoal, vamos terminar esse bloco. Eu fiquei feliz demais. Obrigado, pastor Lucas. Foi uma aula, né? Eu vou precisar rever isso em casa de novo. Estava aqui visitando algumas coisas que o senhor falou e muita coisa boa para a gente aprender. A gente aprende muito com o pastor Lucas na convivência com ele e com certeza hoje não foi diferente. Vamos dar um intervalo para você tomar uma água. Eu vou repor a minha água aqui que acabou e a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, você já conhece a Ribeiro Brum Contabilidade? Estou aqui para apresentar como nossa equipe pode ajudar a sua igreja a administrar as finanças de maneira eficaz e transparente. Há mais de 24 anos, temos sido parceiros confiáveis de centenas de organizações religiosas, oferecendo serviços contábeis especializados para as entidades sem finalidade lucrativa. Nós entendemos as necessidades únicas das igrejas. Quando se trata de uma gestão financeira, nós estamos aqui para fornecer essas soluções personalizadas. Nós oferecemos uma ampla gama de serviços, desde a preparação dessas declarações fiscais específicas até uma consultoria financeira adaptada para a sua igreja. E ao escolher a Ribeiro Brum Contabilidade, a sua igreja ela receberá a atenção personalizada, precisão nos registros financeiros e orientação especializada para garantir a conformidade e regulamentos fiscais. Conte com a Ribeiro Brum, nós estamos aqui para ajudar a sua igreja a controlar e gerenciar melhor o seu patrimônio. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Estamos de volta, foi muito bom, né? Tomei minha aguinha gelada, vou tomar mais um golinho aqui, né? Estou muito feliz porque você está aí conosco até agora, até essa hora, conectado com a gente, a audiência subindo, você compartilhou aí o seu link, não compartilhou? Se não compartilhou, por favor, faça agora, compartilhe o link, manda para alguém da tua lista de contato, que com certeza esse programa vai abençoar muita gente, como está abençoando a sua vida. Você pode dar um like agora, dizendo que você está sendo abençoado, você pode também encaminhar para alguém. O último bloco são só 2 perguntas, né? De alguma forma, o irmão que mandou a pergunta, mandou de boa fé, mas nós passeamos bastante, né? Me parece pelo assunto do meu irmão aqui, mas eu vou honrá-lo. Ele mandou, né? Eu mandei num grupo de sugestões e a pessoa mandou, eu quero honrá-lo aqui com a pergunta. A pergunta dele é a seguinte, pastor Alexandre: por que o uso do crucifixo tornou-se tão polêmico? O uso do crucifixo, né? Quando você vê uma pessoa com aquela cordinha, aquela cruz no pescoço, por que aquilo tornou-se tão polêmico? Durante a Reforma, as igrejas protestantes rejeitaram o uso do crucifixo, absolutamente rejeitaram, especialmente com a imagem do Cristo crucificado. Mas, de alguma forma, eles usaram outras versões mais simples, ou de uma cruz mais simples. Mas, mesmo com essa iniciativa, o que vemos hoje é que o uso é um uso controvertido e muito discutido entre os irmãos. Por quê? Bom, de certa forma, pastor Lucas, quando quando falou da questão da reforma, ficou muito claro. No movimento da reforma, havia uma vontade, um querer intencional de distanciar-se do catolicismo romano. Vamos deixar isso claro aqui. Toda a prática que o catolicismo romano vinha trazendo, que era a materialização da fé, para que a materialização fosse vendida, né, as indulgências, tudo isso vai levar os reformadores a uma profunda reflexão. Lasca de cruz, santo sudário, exatamente. Um monte, né? Cálice sagrado. A reflexão da reforma ela vai se situar
principalmente em torno da justificação. O justo viverá pela fé. Opa, então peraí, tem alguma coisa errada. Eu não pago para entrar no céu? Eu não compro um terreninho lá? Ué, peraí, cada barulhinho da moeda no fim do gasofilaço não solta uma alma do purgatório? Peraí, tem alguma coisa errada. Até ontem eu tinha que Gregório fazer... o Grande abriu, Inocêncio III Exatamente. fechou, né? Aí eu fico pensando, eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro de volta. Até ontem eu fazia coisas para ser salvo. Hoje eu não faço mais. Peraí, eu sou salvo como? Então, os reformadores, eles vão se distanciar disso, eles vão evitar, eles vão querer distância disso, de tudo que materialize a fé. Então, o crucifixo, que nessa época era padrão, praxe, ter o Cristo crucificado, a imagem do Jesus morto, digamos assim, na cruz, para o reformador aquilo Especialmente quando elencava o poder místico, né? Exatamente. Colocado na porta, no meio da Exatamente. sala, no céu. Então, percebia-se claramente que o uso era místico. E aí a reforma vai romper com isso, né? A reforma ela só vai utilizar a cruz nos momentos em que ela aponta exclusivamente como símbolo do sacrifício que nos trouxe a paz. Exato. Ponto. Não tem mais do que isso. Então, só explicando aí para o irmão que os reformadores eles se distanciaram de tudo que era nocivo à fé. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, para explicar melhor até para o nosso... quem está nos assistindo em casa. Pastor Lucas falou assim, começou-se a cantar os hinos. Por quê? Porque antigamente, na igreja católica, havia o canto gregoriano, havia aqueles corais que eram altamente instruídos, divisão de vozes, né? E aí a gente vai ver os reformadores... exclusivamente por membros do clero. Exatamente, só os membros do clero. E eles cantavam em latim, num linguajar que missa celebrada de costas. Quem congregava não podia cantar. E aí a gente vai ver, por exemplo, Calvino, não, nós vamos cantar os salmos, mas sem divisão de vozes. Zwinglio nem quis cantar, falou aqui, música não vamos cantar não. Então assim, a gente vai ver os reformadores com suas decisões, para uns um pouco mais radical, para outros um pouco mais equilibrada, mas em suma, a ideia era se distanciar das práticas católicas romanas, porque elas já estavam distorcidas, contaminadas, completamente fora do padrão. Era para gerar uma outra identidade. Exatamente. Né? Resposta maravilhosa. Pastor Lucas, a última pergunta, a gente termina o programa de hoje com o irmão, e a última pergunta é: a cruz pode ser vista hoje pelos evangélicos, pelos cristãos, como um símbolo de bênção? Então ela pode ser vista, recebida como símbolo de bênção? Sem dúvida. Porque se a maldição foi paga por Cristo, eu não preciso mais pagar. Amém. O castigo que nos traz a paz Estava sobre foi carregado e estava sobre ele. Ele morreu. A gente costuma falar corretamente que a salvação é pela graça. Isso está correto. Essa afirmação ela é bíblica, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus pela graça manifesta a nós por Deus, sobretudo na cruz. Porém, a graça que nos é outorgada não foi de graça. Não foi de graça. Para mim é de graça, mas para Cristo não foi de graça. Eu recebo a salvação de graça. Eu sou abençoado sem merecer absolutamente nada. Mas isso custou um preço muito caro. Na verdade, o mais caro que se pode imaginar. A vida do Filho de Deus, do Cordeiro sem mancha, sem mácula, que foi erguido no madeiro, morto para a nossa salvação e ressurreto no terceiro dia. É isso. A cruz, então, ela é para nós, sim, símbolo de bênção. E eu creio... Colossenses 1:20 corrobora muito com o que o irmão diz assim.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Né? Uma verticalidade, uma horizontalidade toda na cruz, da obra completa de Jesus. Sim. O indivíduo coloca, como nós colocamos no título do nosso programa aqui, o nosso episódio, Crosscast, e a cruz no final, nós temos essa verticalidade e essa horizontalidade dessa mensagem aqui. Não um misticismo, não superstição, não pegando isso aqui como objeto, um talismã, mas visitando esta mensagem, como o apóstolo Paulo a reverencia em Colossenses 1:20, para nós, então, tem muito valor, né, a mensagem da cruz. Paulo chega dizendo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Paulo se projeta lá na cruz. Paulo se coloca lá. Eu sei passar pela cruz para ser quem eu sou hoje, porque lá meu Jesus esteve no meu lugar e eu me crucifico com ele lá. Vivo os sofrimentos dele. John Piper fala sobre isso, né? Que as aflições de Cristo precisam ser, de alguma forma, corporificadas em nós, em cada um de nós, espiritualmente, né? Pagar o preço, tomar cada dia a sua cruz. É um símbolo, não é para pegar na BR e ficar subindo escada com uma cruz física, mas é o espírito da coisa, né? O cumprir, o obedecer, não é isso, pastor? Sim. Esse símbolo de bênção, ele também precisa ser compreendido, e de fato é um símbolo de bênção, que só pode ser compreendido na sua plenitude à luz do seu histórico de maldição, mas ele também deve ser comprometido como um ato de subversão da ordem desse mundo. Uhum. A cruz, sobretudo pelo Império Romano, como o pastor falou no início, ele era usado como instrumento de intimidação, de garantir, olhem o meu poder. Né? Quando você olha, inclusive, eventos da própria Palestina, da própria região onde Jesus viveu, ministrou e morreu, ao final da rebelião chamada Guerra dos Judeus, no ano 70, o templo é destruído e centenas de pessoas são crucificadas ao redor de Jerusalém. No ano 135, uma outra rebelião também de judeus na região da Judéia, e outras centenas e centenas de pessoas são crucificadas. A cruz ela era utilizada frequentemente como uma reafirmação do poder, dos agentes do poder secular, do poder desse mundo. Quando nós cristãos erguemos a cruz, ou como alguns gostam, penduram no pescoço, e não tem problema nenhum nisso, usam na roupa, no logotipo, na igreja, onde for, nós estamos dizendo, os poderes desse mundo já foram derrotados. Eles já foram derrotados. Aquilo que era símbolo de vergonha, dor e dominação é símbolo de liberdade, bênção e salvação. É isso aí. É isso que nós cremos e dá para conceber que a cruz é, sim, para nós cristãos, um símbolo de bênção, né? E pode ser bem utilizado, né? Nós devemos respeitar um reverendo, um colega, um amigo que coloca lá, né, sobre a sua roupa, coloca lá, né, como lapela no seu paletó, né? Parece que os metodistas, né, usam muito na lapela do paletó, e nós devemos respeitá-los porque a mensagem é esta, e não aquela, ou a idolatria ou a superstição, mas a mensagem verdadeira da cruz. Para terminar, uma lembrança aí, vamos pensar nos formatos da cruz, né? O pessoal da redação tem algumas fotos aí, e vamos lembrar como é que essas imagens foram repercutindo. Temos aí a cruz de Santo André, né? É diferente, né? Um X, né? Aquele X. Por que ela é assim? Acredita-se que André foi crucificado com a cruz assim. Porque ele não queria ser crucificado do mesmo jeito que Cristo. Isso aí pedido era dele, né? Como Pedro, na verdade, também. Pedro, aí né? Pede de cabeça para baixo. A cruz de cabeça para baixo. Na verdade, uma das possibilidades. Os livros de história vão dizer que eles se sentiam dignos de serem crucificados da mesma forma que o Senhor Jesus. Na mesma posição, na mesma altura. Então, eles pediam para mudar. Agora, por exemplo, quando disser cruz romana, lembrar que a cruz romana é tortura e execução. Sim. Pena capital e morte. É simples assim. A gente tem que separar porque, de que cruz, qual é o assunto e terminologia cruz estamos usando. A cruz romana é tortura, né? E execução. Pensar nessa outra aí. Qual é a outra que tem aí na produção aí? A caravaca, né? A cruz caravaca, ela é, na verdade, ela recebe um desenho diferente, mas toda cruz caravaca, ela tem a cruz, ela diz, né? Quem tem essa cruz diz que tem dentro dela a cruz de Cristo.
Então, a cruz dentro preenchida da cruz, no meio ali. Exatamente, preenchida no meio. Ela sempre vai ter essa característica, a caravaca. Tem outra aí? A cruz céltica, a celta, né? A A celta. gente está aí no programa de hoje aí. Tá aí, ó. Essa aí é muito interessante, porque ela está na simbologia das igrejas. Hoje, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, se eu estou certo, Sim. usa. Eu entrei lá nos púlpitos, né? Quem cursa, como nós, teologia reformada, não é? Na estola do teólogo reformado, a cruz céltica é bordada, né? Porque você, ao receber a sua estola de mestre, recebe lá a cruz céltica. Agora, por que, pastor Lucas, tem esse anel, essa aliança aí? Eu não vou arriscar fazer uma afirmação absoluta acerca disso, mas eu deduzo que tem alguma coisa a ver com a origem escocesa do presbiterianismo, né? Sim. Afinal de contas, aquela região ali era habitada pelos povos celtas, né? Sim, demais. Eles se convertem ao cristianismo e é ali que se espalha dali. Em Portugal, o presbiterianismo usa como cruz. Usa mais de do Portugal que está chegando no Brasil. Usa A mais presbiteriana como a do Brasil sarça. usa. Em Portugal, eles usam mais que a sarça, porque, na verdade... No Brasil está a a sarça. A sarça, né? Eles têm pelo menos umas 3 versões, pastor, para essa questão aí, né? Porque, assim, na verdade, para o presbiterianismo, aponta para o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E aí eles enxergam como uma aliança, né? Digamos assim. Esse anel aí. Exatamente. Para dizer que é eterno. Porém, a gente vai encontrar na história mais umas 2 tradições aí, né? Uma dos missionários, né? Um missionário vai fazer vamos dizer assim, uma apropriação, né? Ele vai chegar lá na época, né, para os celtas, para pregar e tal, e ele vai ver que os celtas adoram um Deus, eles são monoteístas, né, e usa eles riscam um círculo porque se dizia que esse Deus se manifestava ao sol, tal, então ele pega e, peraí. Colocou o sol atrás da cruz. Exatamente, ó, tá aqui, ó, botou a cruz em cima e aí... ficou, né? Outros vão dizer que é um outro, né? Ele vai colocar a cruz sobre o símbolo de uma deusa que era o círculo. Ele fala, não, a cruz vai em cima. Aí ele coloca. Então, tem umas Mas a explicação 2 ou 3... de hoje nos grandes textos dos sites das igrejas presbiterianas é que eles falam da aliança, do governo de Deus por alianças, né? Porque são os decretos. Sim. E faz muito sentido. Aliança ao fundo da cruz. Porque Deus governa por alianças e tal. Eu gosto muito dessa explanação. Eu acho. Inclusive tem, aqui no Rio, acho que no Jardim Botânico, a igreja tem na frente, o púlpito, né? Essa lembrança, o pastor defende a ideia da cruz e do decreto do governo de Deus por alianças. E a gente tem que lembrar, pastor, que pastor Lucas pode falar disso com mais... A forma como o evangelho chega no mundo celta, né, os irlandeses, os escoceses, os Países Baixos, é uma forma assim muito interessante. Eles abraçam a fé e a devoção de uma forma que nós não vamos ver nos outros locais da Europa. Eles realmente vivem uma vida como tementes a Deus, a partir do momento, né? A tradição vai dizer que José de Arimateia que leva para essa região. Sim, né? sim. Aí depois que eles começam a praticar, eles realmente vivem o nascimento, né? A morte, a ressurreição de Cristo de forma prática, uma vida realmente penitente, uma vida... Eles levam a sério o que eles receberam, a tradição que eles recebem. E daí a gente vai ver, né? O presbiterianismo vem da igreja escocesa. A cruz que mais representa, né? Que nós vemos hoje entre os evangélicos, é a cruz latina, com a haste maior e a vertical menor. Sim. É a cruz latina. Né? Pode procurar e pesquisar agora no Google, você vai ver que a cruz latina é a representação que nós mais usamos. Agora, tem aí algumas experiências interessantes, eu estava lendo aqui, né? Portugal usa na bandeira a cruz de Portugal, né? Aquela cruz das cruzadas, das grandes navegações. Da Ordem de Cristo. De Cristo. Da Ordem de Cristo. E agora a cruz de Malta, pessoal, para terminar o programa, os vascaínos aí, né? Eita, é interessante a cruz de Malta, né? A cruz de Malta tem aí com 8 pontos. Aí dos 8 pontos dos cavaleiros, eu estava olhando que o último ponto é suportar com resignação o sofrimento. Ô cruz, meu Deus, faz aí... jus, hein? Faz jus aí quem botou na camisa.
o sofrimento dessa turma aí, rapaz. Eu queria mudar os 8 pontos aí. Mas é interessante que, na verdade, aquilo que os vascaínos chamam de cruz de Malta está muito mais parecido com a cruz da Ordem de Cristo do que com a cruz Interessante, de Malta. né? Mesmo. Eles pegam a de Portugal, mas a de Malta é essa aí, são 8 pontos. É importante corrigir isso aí. O pessoal que é do Vasco aí vai ver. Mas é isso, pessoal. Foi um passeio bacana. Eu quero agradecer a vocês pelo passeio, para mostrar nitidamente que a cruz está aí, está, né, em voga, né, ela está sendo discutida. É sempre, né, no debate um símbolo controvertido, mas, historicamente, momentos como um símbolo de maldição, e na Bíblia, né, obviamente, uma obra da redenção. Pode fechar essa tela da TV aí, e nós vamos agradecer. Eu quero agradecer a vocês o programa maravilhoso que fizemos, e o nosso programa só distribui livro, e hoje o livro é do John MacArthur. Tá aí, pessoal? Interessante, né? Ele faz até uma cruz aqui com pregos. Aqueles grandes pregos que parecem ser usados para a crucificação nas mãos de Jesus, né? Ele monta aqui uma combinação de tal maneira que pareça uma cruz, e o nome do livro do John MacArthur é A Morte de Jesus. Seria Prisão, Julgamento, Crucificação de Cristo e seu Significado Redentor. Obra significativa, histórica, né, da editora Cultura Cristã. Estou passando o exemplar para o pastor Alexandre, obrigado. Pastor Lucas. Muito obrigado. A gente não tem Pix, não tem muito como ajudar, mas livro a gente distribui à vontade, porque é a marca do programa, é a marca do Crosscast. Literatura boa para chegar na mão do nosso pessoal. Pastor Lucas, 1 minuto para o senhor despedir o pessoal, inclusive tem formatura amanhã. Sim. Seria bom lembrar, convidar o pessoal, e depois o pastor Alexandre 1 minuto para encerrar e despedir do programa. Eu quero agradecer muito mais essa oportunidade, é sempre uma alegria imensa estar aqui, é um bate-papo muito enriquecedor, a gente vem e aprende muito, não é? E eu espero que a mesma experiência também seja percebida por cada um daqueles que assistem, né, esse episódio. Obrigado, pastor Carlos, obrigado, pastor Alexander, obrigado, equipe, vocês são bênção sempre. Mas eu quero finalizar aqui minha oportunidade deixando um convite para cada um que participa do nosso Crosscast nessa noite. Amanhã, dia 3 de agosto, amanhã, sábado, 3 de agosto, às 15h30, lá no Centro Batista, na rua José Higino 416, na Tijuca, nós teremos a formatura do nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Qual horário? Às 15h30, 3h30 da tarde, a formatura do nosso seminário. Nós formaremos, diplomaremos, né, amanhã, cerca de 150 formandos. Amém. Estarão presentes um número menor, muitos são da modalidade à distância, não podem estar conosco, talvez ali alguma coisa em torno de 90 alunos formando, e esperamos um grupo muito bom de pessoas, uma festa linda que já foi preparada, e eu quero deixar um convite para você, se você puder, nos prestigie amanhã, lá na Tijuca, na José Higino 416, a formatura de 3 turmas. Nosso curso de Teologia presencial, nosso curso de Teologia na modalidade à distância e o nosso curso de licenciatura em música com ênfase em Ministério de Adoração Amém. E Arte. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu espero encontrar alguns dos nossos espectadores amanhã lá na nossa formatura. Vamos comentar se participaram do programa. Pastor Alexandre, 1 minuto para a gente terminar aqui a sua despedida do programa. Só tenho a agradecer o privilégio de estar aqui com os meus pastores. Pastor Carlos Elias, muito obrigado pela confiança. Pastor Lucas, muito obrigado também, né? Um é meu pastor titular, o outro é da Escola Bíblica Discipuladora. Eu só tenho alegrias. Onde eu sirvo ao Senhor, eu posso dizer que eu sou privilegiado. Então, Amém. Muito obrigado por esse ministério, pela liderança de vocês. Eu sou muito grato, eu sou muito feliz, eu sou muito alimentado. Parte disso que a gente compartilha aqui é porque eu sou ovelha bem alimentada, graças a Deus. Amém. Quero agradecer a equipe Amém. Técnica, quero agradecer a minha igreja por estar envolvida, enganjada nisso, agradecer aos pequenos grupos multiplicadores pela alegria, pela felicidade de poder estar ali na liderança com eles. Na verdade, vocês é que me lideram, eu vou só seguindo vocês, amém? Então só tenho a agradecer. Amém. Fica a nossa gratidão à nossa equipe, né? Joãozinho, João Gabriel, gratidão a Claudeni, gratidão ao Rodrigo Maia, gratidão a Carol Copley,
Na sexta-feira passada ela fez aniversário. No programa lá da Teologia da Criança, ela foi aniversariante, vazou, né? Uns 2 programas que eu não vejo a Carol, porque ela está de férias aí, curtindo aí esse aniversário dela. Parabéns, Carol, atrasado, né? Foi na semana passada, mas fica o nosso registro aqui de gratidão a você que também está ausente aí da gravação. Semana que vem, episódio 40, quero convidá-lo para dia 9 de agosto, às 21h30, aqui no Crosscast, nesse canal cristão, Deus e o debate sobre transgêneros. Deus e o debate sobre transgêneros. É um tema, hein? O que diz a Bíblia sobre identidade de gênero? O que a Bíblia diz? Quer saber? 9 de agosto, às 21h30, episódio 40 do Crosscast. Não perca, não. Até lá. Letrinha subindo, episódio terminando. Tchau para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação.